Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Rascunho da IBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 4, lição da classe dos adultos. A lição da classe dos adultos, estamos no quarto trimestre, a lição da classe dos adultos. O tema geral da lição é o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo gentios para a Igreja de Cristo. E a lição de número 4 tem como título Paulo, a vocação para ser apóstolo. Dentro dessa premissa, meus amados irmãos, nós vamos estar trabalhando em cima dessa temática para ajudar aí alguns irmãos que precisam, de um subsídio a mais. É claro que a lição tem uma temática e nós vamos seguir aqui com o tema da nossa lição. A leitura bíblica em classe da lição, ela está inserida em Atos, capítulo de número 9, versículo de número 15 a 22 e Gálatas, capítulo 1, versículo de número 11 até o versículo 18. A verdade prática está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, quando ele diz: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Paulo ele vai usar nos seus cabeçalhos, nas cartas de Romanos, de 1 e 2 Coríntios e Gálatas também, ele vai usar esse cabeçalho sempre defendendo o seu apostolado, tá certo? Mas seu apostolado na sua vocação, a vocação do seu apostolado. Mas o que é vocação? A terminologia da palavra, a palavra é um substantivo feminino e ela é a ação ou efeito de chamar, de invocar, de denominar. É a tendência de inclinação natural que direciona alguém para ser um profissional, para uma profissão específica, aliás, para desempenhar uma determinada função para um trabalho. Vocação literária, orientação ou apelo ao sacerdócio ou uma vida religiosa, capacidade de interesse natural. Então, vocação é ação e efeito, ou efeito de chamar ou de invocar ou denominar alguém. Muito bem. Baseado dentro desse pressuposto, nós queremos trazer aqui aos irmãos essas informações dessa lição. Quando vamos ver a etimologia dessa palavra, de onde é derivado, vocação é um termo derivado do latim, quer dizer vocare, que significa chamar. Então, nós vamos observar que a temática é boa, excelente, e nós vamos ver aqui, antes de Paulo exercer a sua vocação, ele passou por um aprendizado lá no deserto da Arábia, por 3 anos, vale a pena salientar. Então, Paulo teve uma experiência estritamente com Cristo, e naquela experiência, a partir dali, ele foi preparado, foi levado para a preparação. Quando Deus chama, Ele capacita, não é isso? É uma frase muito comum que se ouve, que nós ouvimos falar sempre. Porém, dentro dessa chamada de Deus, existem as experiências, as marcas de um ministério, de um homem chamado. Essas marcas, ela também não isenta o homem da fraqueza. Mas o homem chamado, ele reconhece que quem chamou é o mesmo que perdoa, é o mesmo que atenta para o homem que precisa de libertação, para o homem que precisa de salvação. Foi assim com Paulo. Paulo, logo após ser chamado por Deus, ele teve uma experiência específica, e assim sucessivamente. Com nós outros não é diferente. Ok? Então, quando vamos ver essas frases, essa chamada de Paulo, nós vamos ter que examinar o capítulo de 1
de Gálatas, versículo 15, né? Que Paulo, e em Gálatas, Paulo sai falando assim: Paulo, apóstolo, não da parte de seres humanos, nem por meio de homem algum, mas sim por Jesus Cristo, por Deus Pai, que ressuscitou dos mortos. Paulo teve uma chamada improvável para o olhar humano, porque uma das características para ser apóstolo era ter andado com Jesus. E Paulo não teve esse privilégio, visto que ele não teve esse privilégio. Mas ele conhecia, mas não tinha intimidade com Cristo, não andou, não fez parte do apostolado de Cristo, né? Quando vamos ver que dentro do texto, os professores, os judaizantes da época, eles haviam persuadido Paulo, ou os irmãos, aliás, de Gálatas, que Paulo lhe havia ensinado uma nova religião, de maneira que é imperfeita de segunda mão, ou seja, uma religião imperfeita e de segunda mão. O que o fundador de sua igreja possuía apenas uma comissão delegada, estando o selo da verdade, a autoridade dos apóstolos, enfim. Hoje não é diferente, não. As pessoas levantam a bandeira denominacional, né, e aconteça o que acontecer, o amor é só interno, esse amor não exala, não busca, esse amor denominacional é um problema, inclusive estou até escrevendo alguma coisa, estou escrevendo algo sobre isso, e assim sucessivamente. Então Paulo, ele sofreu esse tipo de situação que os judaizantes, eles começou a atrapalhar a vida dele, visto que quando ele era perseguidor era uma coisa, agora já havia mudado, aquela perseguição tornou-se para ele. Então, apóstolo, nas epístolas mais antigas, as duas são a primeira Tessalonicenses, que segundo o que consta dentro das historiografias dos seus escritos, nós vamos ver que foi as duas primeiras cartas a ser escritas. Então, por meio de humildade, ele não usa nenhum título de autoridade, mas associa-se a Silvano e a Timóteo, todavia, Paulo, ele vai dizer, todavia aqui, embora irmãos, capítulo 1, versículo 2, ou seja, estejam com ele, ele não os nomeia, mas ele coloca o seu próprio nome e apostolado em destaque, evidentemente porque a sua comissão de apostólica, por exemplo, precisa agora ser justificada contra os seus negadores. Nós vamos ver a expressão no grego de, expressando a origem de uma missão que veio não dos homens, mas de Cristo, Então é o que é entendido dentro da exegese do texto. Então, por expressar agente operacional imediato na chamada, mas só o chamado de Deus como sua fonte última, mas não só o chamado de Deus como a sua fonte última, mas por Cristo e o Pai como agente imediato para chamá-lo. Atos, capítulo de número 22, versículo 15 e capítulo 26, versículo 16 a 18. Quando vamos observar dentro do contexto da nossa lição, nós podemos ver que nós vamos ver as duas vocações, a vocação em Gálatas e em Coríntios e a vocação também mencionada em Atos, e assim sucessivamente. Então, quando Paulo ele vai tratar do assunto sobre a sua chamada propriamente dita, nós podemos observar que ele começa a tratar de uma forma muito singular e objetiva, obviamente. A partir do versículo 11, nós vamos ver, ele vai dizer assim: faço-vos saber, irmãos, 11 de Gálatas, 11 de Gálatas. Faço-vos saber, irmãos, que o evangelho anunciado por mim não se baseia em pessoas, Faço-vos saber, ou seja, eu vos informei sobre o evangelho que foi pregado por mim, que não é depois do homem, mas isto é, não
pelo ou do homem, não do homem, não pelo homem ou do homem, né? E não de acordo com o homem, não influenciado por meras considerações humanas. Então o texto quer dizer isso, mas como seria se fosse uma origem humana, certo? Quando ele traz a frase irmãos, ele não até agora não chama assim, mas ele vai trazer aqui, ó, né? Até antes disso ele não tinha dito, mas eles façam-vos saber irmãos, né? No versículo 12 ele diz assim: pois não recebi nem aprendi de ser humano algum, mas sim pela revelação de Jesus Cristo, né? Pois nem eu mesmo, mais do que os outros apóstolos, recebi do homem, nem foi ensinado pelo homem, recebido pelo homem, implicado por capacidade humana. Não, foi isso, era isso que ele estava querendo dizer. Mas ele vem trazendo aí que implica na ausência de trabalho ou adquiri-lo. Não, ele ensinou e aplicou um trabalho de aprendizado, que ele teve experiência com Cristo, né? Então, como podemos observar, ele vai dizer pela revelação de Jesus Cristo. Então essa revelação aqui é traduzida de que Cristo, por revelá-lo a mim, né? Provavelmente isso aconteceu durante os 3 anos de aprendizado que ele passou, né? Dos quais ele peregrinou na Arábia. Ele peregrinou na Arábia, a partir em Gálatas capítulo 1, verso 17 e verso 18. O verso 17 diz assim: nem tornei a Jerusalém a ter com aqueles que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, versículo 18, depois, passando 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Bendito seja o nome do Senhor. No livro de Atos, capítulo 9, a partir do versículo 15, está escrito assim: diz-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim o vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Versículo 16 diz: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e encontrou na casa, e pondo-lhes as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinha, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo caíram dos olhos como uma escama, e recuperou as vistas, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregavam a Jesus, que este era o Filho de Deus. Versículo 21. Todos os que ouviam estavam atônitos, dizia: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? Por isso veio aqui para o levá-los preso, os principais dos sacerdotes. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Ou seja, eles ficaram atônitos, espantados, porque aquele homem perseguidor agora tinha mudado de mensagem. A mensagem era outra, né? A mensagem era outra. Quando vamos ver a nossa lição, ela é dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico diz: o ponto de partida para a vocação de Paulo. A chamada presciência divina, a vocação foi estabelecida segundo a presciência de Deus. Ele mesmo confirma esse fato aos Gálatas, quando escreveu: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Não é? Então o apóstolo experimentou uma completa transformação por meio do encontro com Cristo, foi vocacionado por ele para uma grande obra. O livro de Atos atesta aí uma chamada presciente, né? E como quando o vosso Senhor diz a Ananias: vai, porque este é para mim. Foi atestado isso, né? Atos 9, versículo 15 e versículo 16. É assim Paulo
foi batizado no Espírito Santo, batizado nas águas, e teve a sua visão recuperada. Então, o ministério na plenitude do Espírito Santo faz toda a diferença, não é? Mesmo que alguém queira bloquear, interpelar, queira difamar, mas se Deus chamou, pode ter certeza que as bênçãos de Deus virão, as lutas virão, mas as lutas ela não vêm desacompanhada com bênção. Passou as lutas, as bênçãos chegam. Isso é fato. Então Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Isso aqui é meio contraditório, porque na própria introdução da lição, e nos livros, nos materiais que pesquisamos, nós vamos ver que era por causa do idioma. O nome romano era Paulo, o nome hebraico, o nome grego era Paulo, o nome romano. O nome hebraico era Saulo. Então, eu tenho dificuldade de entender isso aqui. Deus mudou o nome. Não se há menção nisso. Né? Nós vamos ver aqui, aí se faz menção de Jacó e tal. São situações extremamente diferentes, épocas diferentes. Não bate esse tópico aqui, eu tenho dificuldade. Porque quando Deus, no hebraico, ele era Shaul, ou Saulo, o nome dele é hebraico. Como ele tinha cidadania romana, o nome dele como cidadão romano era Paulo. Está claro nos textos. Ponto. Esse ponto vamos para lá, resolvido. Né? Então, a mudança da ênfase do nome de Paulo na origem do apostolado, Saulo, aportuguesado, como alguém usa esse neologismo, aponta aí para Saul, que remonta a sua origem judaica, né? Então, ou Paulus no latim, que a cidadania quer dizer pequeno, né? E assim sucessivamente. Então, vamos para frente. O tópico 2 nos diz assim: uma vocação é efetivada pelo Cristo ressurreto. No tópico 3, a vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. Isso aqui é importante e está muito bem elaborado, né? Também. Mas vamos para frente, né? Para os comentários dos textos. Quando vamos ver, Paulo vai dizer: depois de 3 anos, subi a Jerusalém para visitar Cefas, ou Kefas, né? Ou seja, Pedro, estive com ele 15 dias. Depois de 3 anos, dado a minha conversão, ou seja, depois da minha conversão, como ele aparece aí no contraste imediatamente, ou seja, esta é a mesma visita a Jerusalém que está em Atos capítulo 9, verso 26. Né? Então, nessa visita ocorreu a visão, no capítulo 22, versículo 17 e 18, né? Houve a visão de Deus para ele. Então, o incidente levou a sair de Damasco, no capítulo 9, verso 25. Então, não foi aí a principal causa da sua ida para Jerusalém, mas sim, não há discrepância da informação de que ele foi ver Pedro, ou melhor, como cego, conhecer. Não, torna-se pessoalmente familiarizado com os 2 manuscritos mais antigos, que lê Cefas, ou Kefa, ou o nome dado a Pedro em outras partes, né, da epístola. O nome hebraico de Pedro como Pedro é o grego, né? Nós vamos observar isso aí. Então, apropriado para a visão dele que, como apóstolo, especialmente dos hebreus, é notável que o próprio Paulo, ou o próprio Pedro, aliás, em suas epístolas, usa o seu nome grego de Pedro, né? Talvez aí, como o hebraico era Cefas, né? E assim sucessivamente. Então, isso talvez marque um antagonismo aí como judaizantes que apoiariam aí a forma hebraica, né, dentro desse texto. Então, a morada, quando a Bíblia fala disso, vai falar da tardia, né? E assim sucessivamente. Esses 15 dias aqui, contrastando com um longo período de 3 anos lá do deserto, durante o qual anteriormente havia sido exercido em uma missão independente na pregação, um fato que provava aí por poucos que ele devia a Pedro em relação à sua autoridade, à instrução apostólica. Então, o grego para ver
por exemplo, ao mesmo tempo implica em visitar uma pessoa importante para reconhecer como Pedro. Então as conspirações, aliás, dos judeus impediram que ele fosse mais tempo lá, ou que ele ficasse, ou melhor, mais tempo, né? Além disso, a visão direcionada a partir dos gentios para o povo de Jerusalém e não recebia o seu testemunho. Então, no versículo 15, o texto diz assim: mas quando ele, que superou entre os ventres da minha mãe, aí ele vai trazer toda a razão, né, e afirmativa. É o Paulo que fala isso. E no versículo 17 diz assim: nem subi a Jerusalém para que os que já eram apóstolos antes de mim, em vez disso parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Fui eu, ou seja, algum dos manuscritos mais antigos vai apontar como foi embora, né? Esse fui eu aqui foi embora. E para onde? Para Jerusalém, que era a sede dos apóstolos, né? A Arábia, nessa jornada aí, não está registrada em Atos, não. Foi durante o período ele está registrado em Gálatas, né? Foi durante todo o período da sua estadia em Damasco, chamada por Lucas aí, no capítulo 9, como muitos, em grego, aí, um número considerável aí. Curiosamente foi confirmatório da sua legitimidade de muitos dias, que esses muitos dias aqui os 3 anos, aponta para os 3 anos. Então, essa mesma frase aí ocorre exatamente dentro do sentido que está em 2 Reis capítulo 2, 1 Reis capítulo 2, verso 38, né, e 39. Então era um dos países dos gentios, era um país gentil, era sem dúvida. Ele pegou aí por vez, ele pregou como fez antes, né? E você vê isso, vamos ver isso no capítulo 20 de Atos 9 e 22, ok? Paulo viu, o segundo tópico diz assim, o primeiro subtópico do segundo tópico diz assim: Paulo viu o esplendor da glória de Cristo ressurreto, capítulo 9, versos 3 e 6. Então, não foi uma miragem, não foi uma ilusão de ótica, mas Saulo viu realmente o Cristo ressurreto a quem o perseguia. Então, podemos observar dentro desse contexto. No versículo, em 1 Coríntios, nós vamos ver que essa vocação, né, de Paulo, nós vamos ver, ele vai citar no capítulo 15, e por último, o versículo 8 a seguir, ele vai dizer assim: por último de todos, também fui visto por mim, como quem nascido fora do tempo. Ou seja, nascido fora do tempo aqui no grego quer dizer nascido abortivamente, ou seja, o aborto dos grupos dos apóstolos. Ele foi nascido separado, não é? Então, por isso que eu falei que o apostolado dele era improvável, considerado por muitos comentaristas, não é? Na visão humana, obviamente. A visão de Deus é perfeita, isso aí é indiscutível, né? Então era insignificante essa visão, como uma criança nascida antes do tempo devido é insignificante, embora nascida viva, mas era antes do tempo, né? Então Paulo fez essa parafrase aí, né? Em Paulo, o nome menor, quer dizer Paulus no latim, significa isso, o menor, ok? No tópico 2, do subtópico 2, aliás, do tópico 2, diz assim: uma vocação inevitável para o apostolado entre os gentios. Deus escolheu Saulo de antemão para fazer conhecer a sua vontade, o qual era a vontade de Deus para Saulo, torná-lo um embaixador de Cristo, né? Um embaixador de Cristo, da sua igreja, um pregador do evangelho, não por acaso de as várias cartas nas igrejas plantadas por ele era assim identificada, né? Então podemos observar que todo o conteúdo, né, Ananias como autoridade delegada pelo próprio Senhor Jesus numa visão e tal, foi quem encontrou Paulo. Isso nós sabemos desde o início, né? Isso aqui está vendo um repeteco aqui, né? No terceiro subtópico do segundo tópico diz assim: a vocação mudou o rumo da vida de Saulo. Muito bem explicado aqui, né? De perseguidor dos seguidores de Cristo, de personalidade tenaz e obstinada, Deus chamou Saulo e transformou no apóstolo que seria o maior responsável pela expansão da igreja no mundo gentílico.
Muito bem. É o que está na Bíblia, né? É o que está escrito. Então, a operação da graça da salvadora na vida de Saulo promoveu aí mudança radical em sua vida, e foi Jesus que confrontou, e surpreendeu e chamou pelo nome, e assim sucessivamente, que Deus não chama ninguém pelo apelido, Deus chama pelo nome. No terceiro tópico da nossa lição, nos diz assim, a vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. A ideia para o deserto, a ida para o deserto, ou melhor, observado por Paulo, no ministério de Paulo, nós vamos observar que teve o propósito específico de Deus, né? O propósito aí era um propósito específico. Então, ainda falando sobre essa questão, o ministério de Paulo precisava de uma preparação austera, silenciosa, de comunhão com Deus, de uma reflexão, de uma introspecção, por que não dizer, né? Em vez de ir a Jerusalém para aprender com os apóstolos, ele afastou-se dos judeus da sinagoga, onde posteriormente passou a apresentar a Cristo. Paulo tomou o caminho da Arábia, a sudeste de Damasco, sob o domínio do rei Aretas, né? Então Paulo, o apóstolo, preferiu viver em um lugar, numa região desértica na Arábia, onde habitava alguns grupos nômades, e ele era totalmente desconhecido daquele povo. Então ele teve ali experiências com Deus tremendas, né? Muito contundente, muito forte. Glória ao nome do Senhor, né? Então, as lições do deserto, o apóstolo Paulo sabia que precisava aprofundar no seu conhecimento acerca de Jesus, pois o seu caminho seria de confrontos, com dúvidas, oposições, rejeições. Então foi para o deserto da Arábia, onde ficou ali aproximadamente 3 anos, né? Entre a sua conversão e o seu retorno a Jerusalém. Então esse período serviu para Paulo reavaliar a si mesmo, como eu já disse, fazer uma introspecção, né? Dar uma olhada, observar suas crenças e receber convicções, né? Suas crenças e convicções judaicas, confrontando-as com as revelações da graça de Deus, né? Aquela religiosidade judaica que ele tinha como fariseu. Ele precisou rever tudo isso aí, porque Deus agora, por meio da graça de Cristo, estava trabalhando na vida do apóstolo Paulo, então Paulo e agora apóstolo, né? Mas as lições do deserto, Paulo passou a usar o nome romano, Paulo, olha aqui, né? Então, esse negócio aqui, que a vocação mudou o nome, Deus mudou o nome de Paulo, aqui está contradizendo com isso aqui, porque o texto é muito objetivo, e a historicidade também. Paulo, o nome romano dele, da cidadania romana, era Paulo. O nome hebraico dele, judaico, ou hebraico no caso, era Shaul ou Saulo, né? Ponto, isso aí não se discute, né? Então, passou a usar o seu nome romano, com o qual se tornou conhecido por seu ministério, ao tomar o rumo do deserto para refletir e aprender. Agora Paulo foi despido de toda a filosofia religiosa, legalista. No deserto ele aprendeu que simplicidade era a chave para abrir a porta do cristianismo, que era preciso dominar suas paixões, e substituindo-as pela alegria da salvação, né? Então, quando vamos ver a chamada, ou a presciência, a vocação de Paulo foi estabelecida segundo a presciência de Deus. O que é presciência, né? No dicionário teológico, não sei se está aqui em algum lugar aqui, no dicionário teológico da Bíblia, eu tenho aqui, está aqui em algum, aqui ó, no dicionário teológico tem uma definição interessante, certo? Nós vamos ver aqui, mas já está aqui na lição. Do latim praescientia, ou seja, ciência inata, atributo metafísico incomunicável de Deus, através do qual ele se faz eternamente presente no tempo, no espaço, conhecendo todas as coisas antecipadamente, né? E assim sucessivamente. Então, na página 303 desse livro, ele vem trazendo uma definição cabal
desta informação, desse verbete aqui, né? Vem trazendo de forma clara, presciência aqui, ó, de Deus. Então, página 308 desse material aqui, certo? Muito bem. E então, quando vamos ver, a conversão de Paulo não foi repentina nem compulsiva. A narração de Lucas indica que Saulo teve que ser impactado intelectualmente, emocionalmente, no caminho de Damasco. Então, para render-se ao chamado de Cristo, Saulo era um perseguidor implacável, era contra os seguidores de Cristo e tal. Então, o próprio livro aqui, isso aí está dentro aqui do livro de apoio, aqui, o livro de apoio da lição, pastor, comentarista Elenay Cabral, né? Então, lá em Damasco, na carta branca, com carta branca das autoridades romanas e judaicas, para prender de fazer atrocidades contra os cristãos, né? Mas Deus tinha um plano totalmente inverso de Paulo. Já na carta de Gálatas, conforme eu disse, tem aqui, até recomendado aqui no comentário, aqui, ó, a carta de Gálatas, capítulo 1, né? Então nós vamos observar que ele vai descrever de forma maravilhosa, dissuadindo aí todos os erros que cometidos no caminho, que ele foi levado ao conhecimento de Cristo, foi designado para o ofício do apostolado, conforme o versículo 15 de Gálatas, capítulo 1. Isso não foi aí feito de forma comum, mas por meio de ordinário, né? Mas de uma maneira extraordinária, porque, primeiro, Deus, desde o ventre, já separou. Ele diz, me separou. Ele já tinha convicção. Então, a mudança operada nele foi consequência de um propósito divino, né? Da presciência de Deus. Deus já sabia disso. Segundo, ele foi chamado, né? Ou seja, todos os convertidos são chamados pela graça de Deus. Então a conversão é um resultado do favor divino em relação aos convertidos, né? Então a realização pelo seu poder, pela sua graça neles aí operada, né? E assim vocês veem. Terceiro, ele tinha Cristo revelado nele. Ele não só foi revelado a ele, mas nele também. Não só foi revelado a ele, mas nele. Entendeu? Então essas duas coisas juntaram-se, né? Então não nos beneficiamos na revelação de Cristo foi feita a nós, mas ele também, ele não por favor revelado a nós, não. Deus, ele trabalhou e trabalha na vida dos homens. Então o ministério da plenitude do Espírito Santo, conforme disse Matthew Henry no seu comentário do Novo Testamento aqui, no livro de Atos, né? Ele vai traçar isso aí. Depois de passar por experiência no novo nascimento, Paulo recebeu aí a plenitude do Espírito Santo, isso é, ele foi batizado com o Espírito Santo, conforme o capítulo 9, verso 17. Então, nesse sentido, o livro de Atos revela o ministério de Paulo, né, e o apostolado de Paulo, que recebeu uma unção especial do Espírito. Então, foi um ministério marcado pela pregação poderosa, curas, sinais, prodígios, maravilhas, né? Então, com o ministério de Paulo, o apóstolo Paulo, aprendemos que não podemos fazer a obra de Deus sem a atuação do Espírito Santo. Isso aí é sine qua non, tá certo? Que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima aula, quando também estaremos aprendendo a aula de número 5, Jesus Cristo a este crucificado, que era a mensagem do apóstolo. Deus abençoe e até a próxima aula, canal Rascunho da EBD, ensinando para transformar vidas.